do ciclo todo de como se dá esse processo de violência. Só para... Tem gente que pega rabeira nesse processo, né? Então as falas aí do Major Olímpio, né? Se os professores estivessem armados, não teria acontecido o que aconteceu aí. Então é isso também, eu acho que tem que bater de frente com esse tipo de fala, porque é isso que reforça a violência. É não deixar passar batido esse tipo de oportunismo, né? Que, por exemplo, as empresas de segurança privada, elas estão babando agora. Então, estão construindo, por exemplo, eu tive acesso lá, parece que em Santos eles estão querendo, não sei como está aqui em São Paulo, mas estavam querendo aprovar um projeto de lei lá, que era, como que chama esses projetos que tem que ser rápido assim? Que era de uso de segurança privada nas escolas. Né? Então, simbolicamente, por exemplo, para quem está em Sapopemba, teve aqueles atos da violência lá que vocês apresentaram, né? Que dentro da escola, na verdade, a maioria do relato, dos dados invisíveis, os meninos sofrem violência por parte do Estado. Né? A polícia, na verdade, porque os meninos se enquadram na descrição. Ou seja, 99% da escola se enquadra na descrição do que eles estão achando que está sendo maléfico para a escola. Então, se eu reforço isso, eu crio ainda mais, né? Porque é isso, a gente garantiu, por exemplo, esse acesso, eu acho que melhorou muito em relação a gente conseguir efetivar as matrículas, mas a permanência é algo que cada dia fica mais difícil. A permanência no ambiente escolar, né? Acho que é isso, eu tinha colocado, mas não vai dar tempo, né? Até para a gente fazer uma cadeira aqui, né, do que está sendo efetivado, do porquê que querem tirar isso, aquilo. Então a gente vai ter que também defender cada vez mais com unhas e dentes aí o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Cada vez mais, né? Colocar isso em pauta. E aí é isso, né? A significação, né, dessas relações, escola, família e comunidade. Então, se não trabalhar de maneira integrada, se imaginando como um corpo só, a gente não consegue mudar aí essas relações, tá? Cultura de paz, então, a educação, assim como ela possui um papel fundamental para a manutenção da violência, para a manutenção de uma visão eugenista, ela também tem um papel fundamental para a gente, né, educar, né, fomentando essa cultura de paz. E aí esse velhinho barbudo, doutrinador, né, vai falar que ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam, né, em comunhão. É dessa maneira que a gente se educa, através dessas trocas. Mas eu acho que cada vez mais a gente pensando isso, né, nesse viés, nessa chave, de que não é só o adolescente que precisa ser educado, reeducado, mas as instituições precisam ser reeducadas, nós precisamos repensar as nossas práticas, pensar sempre nessa chave da educação. E essa oportunidade, esse dia eu fui numa reunião, e aí estava essa coisa, né, E aí, já que a gente estava conversando, eles queriam propor um treinamento. Eu falei, não, treinamento não. É um processo educativo. Processo educativo, treinamento. Então as pessoas colocam tudo no mesmo saco. Mas eu acho que esse grupo, assim, eu acho que é muito legal da gente agradecer, já que falo demais, eu acho que eu passei do tempo, passei alguns minutos, mas eu acho que é importante trazer, né, essa visão assim, mais do território, da dinâmica, essas histórias. Tem muito mais histórias aí, mas a gente vai dialogando aí para tempo. Valeu. Muito obrigado, Raio, por essa exposição riquíssima sobre a realidade lá no território de Sapopemba. Eu trabalho com os adolescentes criminalizados. Aliás, quero aproveitar para pedir desculpas às expositoras, ao expositor, por esse tempo curto. A gente não teve muito, foi difícil a gente conceber o formato dessa nossa reunião ampliada, porque era algo que a gente tinha que fazer com alguma pressa, porque assim como o território, os problemas que a gente enfrenta, eles também estão sempre, como dizem os meninos das meninas a milhão, né? E um formato que a gente achou que seria conveniente seria esse, trazer vários pontos de vista diferentes, né? Falas de lugares, a partir de lugares diferentes, e acaba tendo que ser rápido mesmo, mas a gente tentou planejar um tempo um pouco maior para os debates depois. Então a nossa expectativa é que as perguntas acabem enriquecendo também
o debate, que vocês tenham a oportunidade de falar um pouco mais, porque a gente precisa disso, né, na parte final. Então, eu vou chamar agora para continuar a Luciana e a Sara, que são da Diretoria de Ensino Norte 1, estão fazendo um trabalho bastante interessante lá, a respeito desse tema que a gente está tratando. E, mais uma vez, pedindo a gentileza de vocês se apresentarem para a gente manter a dinâmica. Bom, agradecer pelo convite. Muitas coisas que acontecem no território e nas escolas já foram linkadas aí, e é incrível como as coisas vão, né, se concatenando. Então já nos dá uma folga na fala, que a gente vai enxugar bastante, que assim a gente preserva o tempo para os debates. Esse nome enorme é para dizer uma enormidade de coisas, mas eu prometo ser sintética. Então, a gente colocou aqui violências escolares e as possibilidades que a gente está criando, reinventando, reeducando, né, Raifa? A gente, enquanto instituição, tentando promover esse acolhimento, inclusão e permanência dos estudantes na escola. Incluir é bem fácil, né, porque a legislação obriga, e vai alguém lá da medida e fala, tem, né, o juiz determinou. Então, incluir é fácil. Permanecer lá é que é difícil, com tantas coisas que vão acontecendo lá no território. E aí vamos fazer então um panorama de onde que a gente está falando, né? De qual realidade. Nós somos da Diretoria Norte 1, é uma que é pródiga em bater aqui no GEDUC. E muita coisa, já tem uma quantidade grande aqui, mas muita coisa não chega, né? Um pouco porque a gente filtra e muito porque não tem essa denúncia, né? Há um silenciamento dos adolescentes no território e eles acabam não se colocando, então não chega como violência, mas estão ocorrendo. Nós temos 104 escolas estaduais, nós temos 186 escolas particulares, que a gente faz a supervisão, 2 centros de atendimento socioeducacional, sendo que um é feminino e o outro é masculino, 5 escolas de programa de ensino integral e uma escola de tempo integral. E aí já começa a primeira violência, né? O Estado oferta, nesse universo de tantas escolas, 6 escolas diferenciadas. Lá quase não acontece visivelmente, os invisíveis devem acontecer. Mas assim, professor não falta, o salário é diferenciado, ganha-se 75% a mais, os equipamentos são mais cuidados, os ambientes também, só que é para um mínimo de alunos, porque esses alunos vão ter atividade no contraturno, então esses mesmos alunos vão usar esse espaço. Então, é um número reduzido de alunos para estar presente naquela instituição. Então, já é um número pequeno de escola e ainda é um número menor ainda de alunos atendidos. E lá é muito bom? Lá é muito bom, mas para poucos. Aí a gente atende 91.187 alunos que são regularmente matriculados. Esses dados eles são tirados da sede da Secretaria da Educação mesmo, então eles são públicos, está lá para quem quiser olhar, é esse total de alunos que a gente atende na nossa diretoria. Sendo que 29.583 são dos anos iniciais. Para quem não sabe, os anos iniciais se refere àquela nomenclatura antiga, que é o ciclo 1, que a gente fala, que é de 1º ao 5º ano. Os anos finais são de 6º a 9º ano e depois o ensino médio. A gente tem, então,
22.844 nos anos finais e 31.998 no ensino médio. Tem também bastante ainda na EJA, que foi criado para corrigir o fluxo, né? Para aqueles que não tiveram acesso à idade própria, mas isso tem se perpetuado. Muitos meninos em cumprimento de medida aparecem por lá. Eles deveriam estar no período matutino, por exemplo, que eles teriam maior aproveitamento, mas aí eles começam a dar os primeiros indícios, alguém passa ele para o noturno, porque lá é mais tranquilo, lá tem muitos senhores, então esse menino vai melhorar, né? Independente se é um horário mais conveniente para ele ou não. A gente tem 429 turmas, né, salas regidas de educação especial. E aqui da rede privada, que a gente também atende, 57.115 alunos matriculados. Só que aí já está contando, porque a gente pegou os dados da própria Secretaria da Educação e está contando também parte daqueles da rede municipal. Por quê? Porque quando tem uma sala de qualquer outro segmento, para além da educação infantil, vem todos para a rede estadual, né? Então, aqui também está dividido quais os segmentos que a gente atende dentro desse número maior de ensino médio, de anos finais e também dos anos iniciais. Próximo. E aí, vamos recortar um pouquinho mais. Então, a gente foi do macro, que é para a gente a diretoria, e agora a gente vai reduzir um pouquinho. Esses dados são especificamente da região da Brasilândia. Então, nós dividimos lá em 4 polos para melhor atender, e aí esses dados é um dos polos, né? Então, esse polo aqui tem 11 escolas. E a gente tinha mapeado, e esses dados são de 2018, a partir da realidade do professor mediador escolar. Na nossa diretoria chegou até 85, até que veio a legislação e cortou, e cortou, e cortou, e agora a gente tem 24, que não, alguém colocou aqui, que não pode nem ser considerado como trabalho efetivo, porque o novo comunicado da Secretaria da Educação diz que toda vez que não houver professor para dar aula, esse mediador tem que entrar na sala. Assim como o coordenador, assim como o vice-diretor ou o diretor da escola. Então, vocês vão encontrar muito lá, quando você for fazer uma visita, o diretor que está na sala de aula. E quem está gerenciando a escola? Né? Porque ele está em outra função. E aí você fala, mas o coordenador dele está gerenciando a escola. Não, ele também está na sala de aula. Mas o pai vai trabalhar, ele está esperando já meia hora. Mas o mediador também está na sala de aula. Né? Vocês vão dar uma olhadinha nos dados, e aí a gente vê ali, módulo de funcionários. E esses dados são da realidade, não são os dados que a Secretaria da Educação publica. Nós estamos falando agora da realidade do território. Então, a gente tem 70% das escolas estão com os módulos incompletos. Significa que, para além do diretor estar tendo que dar aula, ele também abre o portão, ele também faz o histórico escolar, ele também, às vezes, serve merenda, às vezes também ele dá uma lavadinha no banheiro, porque também não é possível aquele banheiro ficar daquele jeito, né? Então, ele vai fazendo toda essa tarefa, para além da tarefa que seria específica dele. Desse território, desse polo, só 15% das escolas têm zeladoria. Então, seria um fator de proteção para a escola no final de semana, por exemplo, para que não tivesse vandalismo, para que não tivesse roubo de equipamento, que é também uma coisa muito recorrente. Sala de leitura. As salas estão lá, às vezes o espaço existe, mas não tem um profissional para atuar, então elas ficam fechadas. Né? Na diretoria como um todo tem 12 salas de leituras funcionando. E só num período, porque não tem profissional no contraturno. Então, se o aluno precisar utilizar também, não tem quem o acompanhe. Sistema de alarme e também o sistema de câmeras, é bom esclarecer que não é providenciado pelo Estado. São as vaquinhas, são as cantinas, são as boas vontades do diretor, das famílias, das festinhas, que vai colocando equipamento que eles consideram que é para a segurança dos alunos. Registro de ocorrências escolares no ROI.
né? Também é um outro caso. 93% dessas escolas usaram pelo menos uma vez. Acontece que o que vai promover políticas públicas adequadas são os dados. Só que os dados são extremamente subnotificados. Por quê? Primeiro que não tem equipamento. Notebook, computador, não funciona, né? Internet, não funciona. Então, como é que vai fazer o registro, que é no sistema, né, se não tem esse equipamento? O profissional que deveria fazer esse registro, vocês vão lembrar que eles estão dando aula, né? Então, é muito subnotificado mesmo. E a gente fez um levantamento também que só 18% das escolas, dessas 11 que a gente está falando, tem alguma identificação para o aluno chegar até a escola. Então, uma carteirinha ou uniforme, alguma coisa assim. Por quê? Já que não tem um profissional específico para ficar ali no portão, toda hora tem um diferente, é importante que saiba quem está chegando na escola. Só que as escolas também não têm isso. As principais ocorrências atendidas pelo professor mediador neste polo. Então, até 2018, ainda tinha nessas 11 escolas. Hoje já não é mais essa realidade, porque mudou de novo, restringiu ainda mais. A agressão verbal é bastante recorrente, a agressão física também, o bullying é campeão, né? Quando eles colocam ali que droga, 597, parece um número muito alto, eles estão colocando ali, não é aquele usuário de droga que está assim, acima de todos os limites que causam um transtorno muito grande para a escola. Está colocando ali aquele que também só fumou uma maconha e que também não deu transtorno nenhum na escola. Que você chega lá e fala para ele, não dá, e ele para de fumar. Está tudo ali, nesse mesmo levantamento. Tem bastante problema de frequência dos alunos, os alunos desaparecem. Aí eu volto na questão da permanência, né? Se ele desaparece, o mediador ele fazia a função dentro da escola e para fora, porque ele é o mediador escolar e comunitário. Então ele fazia essa busca ativa. Então agora não tem esse profissional para fazer. Então eu dou uma ligada. Mas no território, muitas casas não têm nem endereço, né? Nem telefone. Aí eu vou usar o celular. De quem? Do profissional que for fazer a ligação. A questão de disciplina, que também parece muito alto, mas eles colocam tudo no mesmo pacote. Então, o aluno está muito indisciplinado. Aí você pergunta para o professor, defina a indisciplina, aí ele não para de jogar papel no outro. Então, está ali também, né? Uma coisa mais grave, que, por exemplo, o menino tem um chute na porta, gravíssimo. E também um menino que jogou um papel no outro. E também um que não para de andar, que não sabe o que ele tem. Toda hora ele fica andando pela sala. Então também é indisciplina. Tem uma preocupação muito grande com a questão do suicídio, que vem sendo uma coisa que está aumentando. A gente já teve vários casos de alunos que se suicidaram, não no âmbito da escola, né, mas isso impacta. A questão da automutilação também e distúrbio psicológico. Bastante. A gente está falando de coisas verificadas, que tem laudo, que tem acompanhamento, não é uma coisa solta, não. As ações que os mediadores vão fazendo juntamente com... Nós somos gestoras da mediação escolar e no projeto de práticas restaurativas dentro da diretoria de ensino. Então, formação centralizada. É quando, uma vez por mês, a gente reúne todos os vice-diretores, que agora, por determinação legal, viraram mediadores. Então, eles não têm a qualificação, fizeram esse acompanhamento ao longo dos anos, mas a lei determinou que agora toda a escola faz esse papel de mediador. A gente só fica preocupado em que momento é que vai fazer o papel, se está dando aula, se está fazendo uma outra atividade, né? E a descentralizada é porque a gente separa por polos. Então, ele tem uma formação que nem sempre é conosco, a gente conta com a parceria das pessoas da rede, da formação, da universidade, de quem quer contribuir conosco. E aí, eles têm, lá no polo que a gente chama de formação descentralizada, eles vão levar uma atividade para discutir lá, no micro, né, com esses diretores e com esses mediadores que restam, o estudo de caso. A gente tem este caso, quem a gente chama para resolver. E aí eles fazem aquele modelo que vai servir para estar replicando em cada uma das outras escolas.
Uma coisa que tem dado muito certo é o Grêmio Estudantil, mesmo com as crianças do ciclo 1, né, dos anos iniciais. E aí eles têm promovido algumas assembleias, que é um problema, né? E tem sempre o questionamento dos profissionais, mas está deixando até criança falar aqui, né? Então é assim uma coisa nova e as crianças estão até podendo falar, né? A questão do acolhimento, este ano de 2019, teve em todas as escolas da Norte 1, teve um evento para receber esses alunos que chegaram no início do ano, então apresentando a escola, o profissional, onde ficam os espaços. Eles foram recebidos pelos alunos que já estavam estudando naquela unidade, então foi uma coisa bem interessante. Participação da rede de proteção social, da garantia de direitos. A escola tem muita dificuldade para entender que ela é parte, então ela sempre terceiriza. Então esse menino está dando problema, fazer um encaminhamento, né? Tem bastante dificuldade ainda, mas é uma coisa que está sendo quebrada. O estudo de caso, que eu já coloquei, a gente também tem trabalhado bastante com dramatização, né? Então tem um caso, tira o nome, descaracteriza um pouco, então faz uma apresentação, e aí, o que você faria nessa situação? É correto, não é correto? A lei permite, não permite? Dá certo? Alguém já fez? Tem dado bastante certo. Palestras que vem gente de fora especializada, e aí, como é o caso do suicídio, por exemplo, da automutilação, tem profissionais que vão falar com essa equipe escolar, e roda de conversa, e aí a gente coloca esse adolescente, essa criança que até pode falar, para ele dizer o que ele acha de tudo isso. E a gente ouve cada coisa. Então, mas a senhora também não me deu aquela nota que a senhora prometeu. Então, eu não posso repetir de ano, porque eu nem fiz tal coisa, né? E às vezes eu estou conseguindo desse tamanho, mas eles estão podendo falar, então é uma coisa ótima. Vou correr um pouquinho. 178 casos até agora foram atendidos. A gente contou até o final de 2018 que não foram judicializados, que não eram assim. Tradicionalmente, a escola gosta de um boletim de ocorrência, porque a gente acha que a gente não está apto, mas a polícia está. Então a gente gosta de um boletim de ocorrência, mas a gente tem conseguido evitar, né? Então esses casos aí estão documentados, tudo direitinho. Atendimento no plantão da supervisão, então a gente tem um plantão que é de meio período para cada 3 supervisores, e a gente se colocou à disposição no nosso plantão para que a gente faça aquilo que o Raifa coloca. É urgente, não dá para esperar a burocracia. Esse menino está correndo risco agora, né? Então é agora que precisa resolver. E a burocracia será resolvida também, mas depois. Círculo restaurativo, a gente tem feito alguns, também estão registrados com bastante sucesso. Formação no APPC, a gente vai até a escola, mas os mediadores também faziam esse papel de multiplicadores. Então, aquilo que eles discutiram na formação centralizada e descentralizada, eles iam lá e replicavam para outros professores. Não dá certo sim, porque eu já fiz na escola do vizinho, e na outra, e na outra, e na outra. E acompanhamento através de relatórios mensais. Cada mediador tinha um relatório daquilo que aconteceu no mês na sua escola. E aquilo que era grave, ele grifava para a gente discutir coletivamente. Se era uma coisa corriqueira, a gente só vai guardando todos esses registros, porque serve para a gente refletir e tal. Eu vou passar a palavra para a Luciane, para não estourar todo o nosso tempo. Pela nossa conta, já estourou. Esses são os encaminhamentos do polo, que a gente tem 11 escolas. Então, eles fizeram um levantamento de 2018, dos casos que eles atenderam, 171 eles conseguiram encaminhar para psicologia, tanto que eles têm uma parceria grande com a Faculdade de Psicologia também lá no território. Vara da Infância e Juventude foram 29 casos, e para o Conselho Tutelar 302. Só 2018, e lembrando que é um recorte de 11 escolas. Nós temos desde 2016, a gente está tentando e lutando para implementar o polo de justiça restaurativa na região. Como é um trabalho que demanda muito tempo, a gente fez também um recorte e privilegiou a Brasilândia
E esse trabalho tem sido feito junto com a Coordenadoria da Infância e Juventude, tem dado bons frutos, a gente tem cursos, nós temos reuniões mensais desde então, há também reunião com os gestores, há um acompanhamento das escolas que estão participando do projeto, e nós temos formação de facilitadores, que agora a gente vai ter a segunda versão do curso, que vai começar no segundo semestre deste ano ainda, então a gente está se preparando para dar continuidade. Nós temos a formação das equipes, porque a gente pretende que a nossa diretoria de ensino seja uma diretoria restaurativa. E falar de justiça restaurativa também é falar de valores, porque a justiça é vista nesse caso como um valor, né? E é tratar de valor, é tratar das relações. Então não dá para falar para as escolas viverem essas relações se na diretoria nós não vivemos. Então o trabalho de transformar a nossa diretoria em restaurativa não é fácil, mas a gente já começou algumas ações, nós temos formação já agendada para a próxima semana. E os processos circulares que a gente acaba, os casos mais graves que a gente vê que dá para encaminhar, a gente encaminha para processo circular. E mesmo os mediadores que são facilitadores também fazem isso na escola. Com registro, então o que dá para ser encaminhado, a gente encaminha. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nosso tempo já estourou, mas depois, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa sobre o projeto, tá? Quais são os nossos desafios? Muito do que vocês já falaram hoje aqui. Por exemplo, quando a gente... essa foi quase uma iniciativa, eu digo, pessoal aqui, da dupla dinâmica, a gente é chamado assim lá na diretoria. Como que é? Da Justiça, né? Vocês são a Liga da Justiça. Chama a Liga da Justiça. Então, como a gente acabou enfrentando, indo para a rede, procurando fazer trabalho, parceria, tudo isso que vocês colocaram que é importante, foi um esforço pessoal, infelizmente. Né? Então, e não há exclusividade, por exemplo, no atendimento dessas demandas. Então, nós não deixamos de ser supervisores de ensino, portanto, além dos casos que vêm para a gente tratar, nós temos processos de apuração preliminar, tem as escolas de acompanhamento, uma infinidade de coisas. Então, infelizmente, a gente acaba sendo um pouco mais demorado essa implementação daquilo que se propõe, né? De cultura de paz, justiça restaurativa no território. Lembrando que a gente está falando só do território da Brasilândia, mas a diretoria, a nossa intenção é que chegue para 104 escolas. Uma outra coisa que a gente colocou é que, infelizmente, tudo é tratado como projeto e não como política pública. Então, o professor mediador, ele está se perdendo, programa Escola da Família também. Por quê? Porque tudo é pelo viés do projeto e nunca da política pública. E desde que a gente entrou no projeto da mediação escolar, a gente sempre quis que fosse política pública. E a gente nunca consegue, porque existe, né, toda uma construção, a gente precisa ser ouvido também. Então, para nós é uma satisfação estar aqui sendo ouvido, porque são poucos os espaços de escuta nesse sentido. Uma outra coisa, a gente teve essa redução que a Sara já falou, a gente tinha 85 professores mediadores, hoje a gente tem 21, 22, e os que estão sendo chamados para a gestão estão indo, né? Porque eles têm uma formação desde 2012 que a gente trabalha, 2013, então eles têm uma formação mensal, então eles são profissionais diferenciados, eles são acompanhados, então eles são chamados para a gestão de escola. E aí a gente fala, vai, né? Vai, porque aqui não tem segurança nenhuma. E eles acabam deixando o projeto, muitos deixam, e os outros têm que pegar aulas, que a gente fala, ser atribuído aulas por conta da legislação. No ano passado, nós perdemos 3 ótimos professores mediadores, e devido a assim, não ter professor em sala, precisamos chamá-lo. E alguém comentou do vazio que tem na escola, né? Nem tudo se resolve na questão do processo ensino-aprendizagem. Tem uma lacuna ali que precisa se preencher, muito grande. E a gente trabalha nesse sentido. E hoje em dia é muito assim, tem que ter professor na sala, tem que ter professor na sala. Mas existe uma complexidade de coisas e de relações que a gente esquece e que vão, de alguma forma, atrapalhar esse ensino-aprendizagem.
Aí a gente tem, infelizmente, uma rotatividade muito grande de profissionais. Com o projeto de mediação, o novo projeto, os vice-diretores é que vão fazer esse papel de mediação. E aí nós encontramos um problema grande. Primeiro, porque eles são designados pelo diretor. E depois a gente teve que recomeçar tudo que a gente havia construído com novos profissionais. Então agora a gente tem uma formação com todos e a gente costuma ter formação de 130 profissionais. E somos nós duas que cuidamos, não tem mais ninguém que nos ajuda. Então é a gente que organiza espaços, os professores mediadores nos ajudam. Mas isso tem sido uma dificuldade para o projeto. Então, se vocês falarem assim, o projeto de mediação acabou, não tem mediador nas escolas, provavelmente vão falar, tem sim, tem o vice-diretor, mas o vice-diretor tem outras funções também, né? E aí a gente tem uma alteração grande dos quadros da secretaria, então todo dirigente que muda, a gente tem que recomeçar e apresentar um trabalho, então toda mudança acaba a gente tendo que pisar no freio e parar um pouco. Conselho tutelar, a gente infelizmente percebe que eles têm pouca formação quando vêm e a gente tem uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar, muito boa, mas grande parte porque a gente vai atrás mesmo, a gente está andando no território. E eu não coloquei ali, mas a gente tem também os serviços de medidas, que você falou que é técnico, né? A gente tem uma proximidade muito grande com eles, a gente entende, eles trazem as demandas, mas a gente gostaria que não tivesse necessidade da nossa presença, né, da Liga da Justiça, para resolver. A gente queria que isso fosse uma coisa mais tranquila. Com relação à Polícia Militar, já foi falado aqui, e eu me peguei esses dias numa reunião que eu até trouxe, não vou tratar da situação, mas o CAPES teve que se reunir para tratar de uma questão que envolvia também violência policial, mas e violência da escola, violência, tudo com adolescente. E eu fui chamada por conta que a gente faz parte da Liga da Justiça. E aí a Sara estava de licença prévia, eu fui, e a gente se pegou no momento, todo mundo falou, por que a gente está falando com tanto medo da questão da denúncia da polícia, da violência policial? Olha, nós somos atores da rede de proteção social e a gente se pegou com medo. Como é que a gente vai fazer isso? Com que cuidado? Por quê? Porque a família está no território. E quem é que vai sofrer, de repente, as consequências lá no território? É aquela família. Então não dá para dizer assim, tudo eu vou denunciar. Não é tão simples assim essa denúncia. Os alunos estão andando ali, né? Eles são visados, tem nomes, tem endereço, todo mundo sabe onde ele mora. Então a gente se pegou, olha, nós nos pegamos assim, reféns dessa situação. A gente nosso objetivo se aproximar dos SAICAS, mas a gente ainda não conseguiu. A gente quer se aproximar porque a gente escuta muita coisa e aquilo não dá para a gente imaginar. A gente precisa conversar para ver o que de fato acontece lá. Porque nós recebemos muitos alunos dos SAICAS, dessas casas de acolhimento, e a escola acaba tratando esses alunos como marginais, né? E coloca todo mundo, né? O LA, o abrigado, da caia do abrigo. Então, a gente enfrenta isso nas escolas. E, infelizmente, por parte das escolas também, dos nossos colegas, de tudo, ninguém entende de fato a importância da mediação escolar e da justiça restaurativa nesses ambientes. E nós acreditamos, né? Acreditamos bastante, por isso que a gente está lutando. E nós temos um outro problema muito grave nas escolas, que é a tal da transferência compulsória e a suspensão. E a gente colocou ali a indicação, né? Tem uma indicação que está regulamentando a questão da transferência compulsória. A princípio a gente se assustou um pouco, porque no mesmo texto tem cultura de paz, justiça restaurativa e transferência compulsória lá no fundo, a gente não entendeu. Mas depois a gente acabou conversando aqui e a gente acabou entendendo que fazia sentido, de repente, já que a coisa existe e ela é maquiada, e é assim, os pais vêm, mas quem que falou para você mudar de escola? O diretor achou que era melhor, então
eu assinei o papel, né? Então a gente escuta isso muito na diretoria, nos plantões de reclamação, e a gente acaba tentando levar essa coisa do diálogo e dos processos que a gente faz parte, porque a gente acredita que a gente precisa de fato ouvir, que as coisas não acontecem do nada, tem toda uma estrutura, uma trama por trás, né, como foi colocado aqui. E a nossa luta na diretoria de ensino, e a gente está falando por nós duas aqui, é de transformar a nossa diretoria em restaurativa e para que também a secretaria entenda a importância da mediação e da justiça restaurativa para as escolas. Estouramos nosso tempo, com certeza, né? Muito obrigada. Ela vai agradecer. Nossos contatos. Para agradecer, eu estou vendo o doutor Paulo lá no fundo, foi ele que fez a ponte. O doutor Paulo Faustinoni, muito obrigado. O doutor Daniel, né, Serra Azul, muito obrigado por essa oportunidade. Quando a gente diz que a gente está fazendo uma coisa quase pessoal, não é que a gente personificou, é por conta dessas mudanças, né, na diretoria. Então muda o dirigente, começa tudo de novo, e nós estamos nesse momento. Nós estamos com um dirigente interino há uns 2 meses, então é um recomeço. Então foca de novo na gente para recomeçar, né? Tem lá um protocolo já acertado, mas essa coisa é sempre recorrente. Muito obrigado, foi uma alegria estar falando com vocês, e é engraçado como eu fiquei confortável aqui. Até estourei o horário. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Sara e Luciane. A gente fica muito contente por você ter se sentido confortável. Sempre alguém se sente confortável em um espaço dentro do sistema de justiça, que a gente sabe nem sempre é o ambiente mais confortável, a gente fica aliviado, né? Eu vou sugerir que os expositores fiquem aqui para a gente ter uma discussão agora, né? Tem uma pergunta já que veio de colegas que estão participando à distância, e seria interessante a gente ficar então agora aqui à mesa, os colegas do caso se acharem também, não sei, e aí a gente vai repassando conforme as perguntas forem chegando. Tá? Alguém tem alguma sugestão em termos de procedimento? Tá ok? Então tá bom. Por favor. Fica. A gente tem uma pergunta. Eu vou ler aqui. Uma pergunta e aparentemente um comentário com uma outra pergunta. Ambos do... Uma coisa boa aqui, para ter uma olhada, né?
O colega Eduardo, que está acompanhando à distância, disse o seguinte, fez a seguinte pergunta para o Raifa. No período em que você atuou nas medidas no território, que você se referiu, como se davam e quais eram as principais parcerias com o poder público municipal, o terceiro setor ou com a comunidade para a promoção e garantia dos direitos dos adolescentes? Ele diz que você vislumbra uma estratégia, me pergunta se você vislumbra uma estratégia mais eficaz para buscar as parcerias entre o Estado e a comunidade, considerando especialmente, como você disse, a relação entre esses dois setores às vezes é marcada pela violência, que acaba dificultando o diálogo. Então, essa é a primeira pergunta. Eu acho que ler todas aqui e a gente já faz um bloco de respostas. Tem uma pergunta da Analice sobre a gravação, colega de Sorocaba, vai ficar disponível, né? No site do CAL vai ter um link para a gravação. E nós temos aqui uma pergunta do colega Marcelo, que também está acompanhando à distância. Ele disse o seguinte: fiz alguns levantamentos iniciais e percebi que há adolescentes que não mais estão na lista de evadidos ou daqueles que abandonaram os estudos. Eu tenho dito que estão na lista dos esquecidos. As escolas não querem o retorno deles e o esquecimento parece ser conveniente. Tranquilidade para todos. Eles só estão sendo encontrados quando praticam atos infracionais. A defasagem escolar, contudo, torna quase impossível o retorno à escola. Como trabalhar com os adolescentes esquecidos dentro da realidade atual? Ao que parece, as abordagens indicam trabalho com a totalidade dos alunos, reuniões coletivas, o que dificulta ou impossibilita identificar aqueles adolescentes que se encontram em situação de risco, entre parênteses, invisíveis, pois não geram problemas no ambiente escolar, escondem-se na coletividade. Há algum trabalho concreto para abordagem individual ou pequenos grupos nas escolas, envolvendo todos os adolescentes, invisíveis e visíveis? Então, o que chegaram pela internet são essas duas perguntas. Eu pergunto se nessa primeira rodada alguém daqui já quer formular alguma pergunta. Eu vou te pedir para vir aqui, para ficar mais fácil, fazendo o microfone como está sendo gravado, e se identificar e falar. Bom dia, também vou me apresentar, sou Luciane, promotora de justiça com atribuição na infância, em Várzea Paulista, assumi o cargo lá agora em fevereiro e tenho me deparado com uma realidade que chama muita atenção. Várzea era um bairro de Jundiaí e ela se tornou uma cidade, um bairro periférico, hoje ela se tornou uma cidade com 120 mil habitantes, bastante pobre, com muitas demandas em todas as áreas. E nesse pouco tempo lá, o que eu tenho visto na infância tem me preocupado bastante. Eu gostei e queria dizer que todas as exposições me trouxeram insights, acho que foram muito ricas, queria agradecer a todos também. Mas a minha pergunta em especial para o Raifa, porque ele colocou na apresentação dele um dado que ele classificou como violência. E é uma coisa que a gente não costuma ver dessa forma. Então eu queria entender melhor o seu entendimento, né? O que você colocou naquela lista que me chamou a atenção foi meritocracia. E